mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Pois bem, a liturgia, a palavra de hoje, se eu posso usar esta expressão, ela apela para a simplicidade ou apela para aquilo que é mais óbvio, porque, por exemplo, o livro dos Provérbios vai falando de atitudes concretas, nesse trecho, sobretudo, que nós ouvimos, que correspondem àquilo que concretamente Deus espera de nós. Traz o exemplo do rei, dizendo que o coração do rei nas mãos do Senhor é a ideia, né? É a imagem perfeita, porque se está nas mãos de Deus, Ele conduz da melhor maneira possível, Ele conduz da maneira correta, Ele direciona para o lugar correto e as coisas simplesmente fluem, com alguma dificuldade, com algum obstáculo, alguma barreira aqui ou acolá, mas fluem. E os passos vão se tornando cada vez mais firmes, mais conscientes, os obstáculos vão sendo driblados com melhor sabedoria, e um dia após o outro, um passo após o outro, a meta vai sendo alcançada, o destino vai sendo contemplado no horizonte, e um horizonte que se faz cada vez mais perto, e o objetivo é cumprido. Por outro lado, se a escolha é outra, a expressão aparece, o resultado é a desgraça, é a imagem do ímpio, que a mera contemplação do justo o leva à desgraça. O justo trilha o caminho reto, o ímpio escolhe qualquer outra direção. O justo, porque está na direção correta, estabelece o que não é correto. Então, quem está em direção oposta chega à desgraça mesmo. Então, são as duas imagens, as mais óbvias possíveis. A liturgia não traz surpresas. A liturgia não nos enche de obstáculos para refletir. Deixa muito claro, tem esse caminho e tem aquele outro. Qual é que você quer? Qual é a direção que você vai tomar? Que vida que você vai levar? Como é que isso chega no Evangelho de hoje? Um dos textos que ninguém nem mais gosta de falar de polêmica em cima desse texto. Porque da mãe de irmão de Jesus, Jesus teve irmão, porque Maria teve outros filhos, porque não sei o quê. Aquela conversa besta que, se você já caminhou algum tempo na comunidade, já sabe a resposta de cor e que não vale a pena ficar esticando esse assunto por aqui. Até porque o foco do Evangelho nunca foi refletir se, sobretudo nesse momento aqui, se os irmãos eram irmãos, se não eram irmãos, se Maria era mãe de outras pessoas ali, ou se não era, se José tinha outros filhos ali, etc. Né? Nunca foi esse foco. O foco é a distinção entre quem leva a sério a palavra da boca de Deus e quem faz pouco caso. Essa é a verdadeira distinção. E Jesus estabelece um parâmetro de família, de intimidade familiar, para falar da diferença entre quem acolhe ou não esta palavra. E acolher aqui não é dizer assim, que palavra forte, que palavra bonita, como essa liturgia tem uma potência assim que nos motiva, como chega no nosso coração. Não, é transformar tudo isso que de repente, de algum modo, chegou ao coração, em critério de escolha concreta para a vida. É quem acolhe esta palavra, quem escuta esta palavra e coloca em prática. Esse sim é minha mãe, esse sim são meus irmãos. Quem transforma aquilo que escuta e acolhe na vida concreta. Então imagine
se eu vou para a igreja, celebro a Eucaristia, faço reunião de comunidade, enfrento uma série de dificuldades ali, eu e todos nós na vida de comunidade, terminou a comunidade, eu vou fazer escolhas fora que não correspondem àquilo que é esperado de mim. Então, cadê a coerência, né? Eu falo de fraternidade, levo a vida longe disso. Eu falo de solidariedade, levo a vida longe disso. Eu falo de amor ao próximo, minha vida é distante disso. Que coerência existe aí? Né? Que sentido tem o tempo que a gente gasta, né? O aperto no coração de muitos por estar tanto tempo afastado da Eucaristia, das celebrações da vida em comunidade, com todas as suas dificuldades, se a nossa vida fora da comunidade em nada corresponde a isso que a gente escuta. Que sentido tem isso? Que sentido tem acordar cedo domingo para ir para uma missa 7 da manhã na matriz? Vocês já ouviram isso de mim várias vezes, né? Mas é verdade. Que sentido tem isso? Que sentido tem os desentendimentos aqui ou acolá na nossa comunidade, se não for por causa disso aqui? Se não for por causa desta palavra? É desentendimento à toa, é uma energia jogada fora, é um tempo perdido, é desperdício de vida. Se isso aqui não tiver um valor concreto na nossa vida. O problema é que a gente quer escolher, né? Às vezes a gente escolhe do Evangelho o que acha melhor. E aí vai mudando o Evangelho de acordo com as nossas preferências. E esta é uma atitude da qual nós devemos fugir. Nós devemos fugir deste exercício contínuo de querer modelar a palavra de Deus ao nosso gosto, à nossa vontade, e trilhar um caminho diferente. Essa palavra é quem vai nos modelar, é o caminho oposto. Não somos nós que vamos catando da palavra o que é bonitinho, o que é feio, o que é melhor, o que é mais interessante. É essa palavra com a força que tem que dirigir a nossa vida. Ouvimos ontem da primeira leitura, refletia à noite com Eliane na live oracional, quando São Paulo, na carta aos Efésios, depois de tanto falar dos dons de Cristo distribuídos para o bem da igreja, para edificar o corpo de Cristo, de exortar todos a viver de acordo com a vocação que recebeu, suportando uns aos outros com paciência no amor, ele vai dizer, olha, é necessário chegar ao estado de adultos, a estatura de Cristo em sua plenitude, ao estado de adultos. E refletíamos ontem à noite sobre este assunto, essa maturidade que é esperada de nós, a capacidade de levar a nossa vida com maturidade mesmo, e deixar de lado um comportamento infantil, uma birra que é infantil. Tudo bem, está falando birrento, está falando marrento. Eu sei que eu sou birrento, eu sei que eu sou marrento, né? Mas eu sei que eu sou adulto e consciente. Mas este é um fato. Este é um fato. Nós precisamos de maturidade. Nós precisamos alcançar esta reflexão que Paulo propôs na primeira leitura de ontem. Ao chegar ao estado de adultos. Tem questões tão bobas da vida de comunidade que a gente vai deixando de lado, né? E que são indícios claros de que não estamos nem escutando como devemos, muito menos colocando em prática esta palavra que chega aos nossos ouvidos e nem sempre chega à nossa inteligência e ao nosso coração. Somos muito imaturos. Há pouco tempo, nos domingos, eu falava sobre a falta de maturidade para viver de modo bem vividos, eu posso dizer assim, uma realidade essencial à vida de comunidade, que é a correção fraterna, e que nós ainda não alcançamos maturidade para isso, e precisamos alcançar. Nós não podemos desistir disso não, viu? Nós não podemos cruzar os braços e achar que está tudo bem, que é assim, desse jeito, não. Outra coisa que eu dizia ontem à noite, que eu quero trazer de volta aqui, é essa imagem romântica que nós queremos ter da vida e da vida na igreja. Como se fosse um romance, né? Um dramalhão. Não vou falar o que eu falei ontem não, viu? Na live, quem quiser vai lá assistir. Como se a vida fosse um dramalhão mexicano, sabe? Como se fosse romance, e romance só fica bom no livro e na televisão. Essa vida romântica não existe, nossa vida é concreta. Ela é concreta, ela passa por desentendimentos que são reais. Ela passa por discussões que são reais. E que se esses desentendimentos, que se essas discussões
não forem revestidas de verdadeiro amor, a correção fraterna e o perdão nunca serão realidades. Nunca serão realidades. Não é? Quem não sabe o que é briga entre irmãos, por exemplo? Briga entre irmãos. Lembro da minha infância, tem pouco tempo isso, viu, doutora? Lembro da minha infância, a sua também, né? Sei. Né? Brigando com minha irmã, brigava com minha irmã dentro de casa, chegava na rua, nunca procurei briga na rua, mas a briga me procurava. Então, é verdade, cara, por que me tomas? Você fica comportado, viu? Então nunca procurei, é verdade, nunca procurei briga na rua, mas a briga me procurava de vez em quando. Tinha acabado de brigar em casa com minha irmã. Chegava na rua, tinha qualquer briga ali, quem é que corria para se meter na briga? Minha irmã. Minha irmã com quem eu estava brigado. Claro, porque pode. É assim, eu posso xingar ela porque ela é minha irmã, mas você não pode não. Eu vou defender. Não é isso briga entre irmãos? Por quê? E por que isso? Porque há amor na relação. Porque há amor na relação. E se a nossa comunidade, digo a nossa comunidade, porque é o chão onde a gente está pisando, se a gente não entender isso, a gente vai parar na briga, na discussão, na birra, e nunca vai dar um passo além. Nunca vai dar um passo além. Essa palavra vai ser completamente ignorada por nós. Aquele estado de adultos nunca será alcançado. A gente vai ficar com uma ideia nostálgica de uma igreja que só existe no nosso pensamento e que nunca foi a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é essa coisa chata que muitos têm na cabeça. A igreja é dinâmica. E se a igreja não fosse dinâmica, eu não teria amor pela igreja. Eu não teria amor pela igreja. E a igreja é dinâmica, porque dinâmica é poder do Espírito. É poder do Espírito. E é o Espírito que nos move nos nossos desentendimentos, nas nossas brigas, nas nossas discussões, no arrumar da casa, que nunca é tranquilo. E o dia que for tranquilo, tem alguma coisa errada. Tem que haver tensão. Tensão. Mas não é aquela tensão de medo, de ficar afastado, de ficar ressabiado, olhando de lado, né, entortando o bico, não. É a tensão da corda de um violão, que se não tiver a tensão correta, não vai sair melodia alguma. E a vida em comunidade tem esta tensão, precisa desta tensão. Nós precisamos disto, porque senão a gente ignora, acha que nada presta, que nada está bom, que nada serve, cruza os braços e não faz nada para melhorar o que a gente acha que não está bom. O que a gente acha que não está bom. Por quê? Porque eu quero que o Evangelho seja aquilo que eu quero e não aquilo que ele é. Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Colocar em prática esta palavra implica em decisões que nos levam a nos expor. A expor os nossos limites. Expor os nossos limites. Colocar as nossas fraquezas na oração do nosso irmão, nosso companheiro de caminhada. Implica tudo isso. Agora a gente vai se retraindo, vai se escondendo, vai fazendo de conta que é forte demais. Coloca uma couraça em cima de nós, que só faz pesar mais ainda, escondendo uma fraqueza que é real. A gente nunca supera isso, e vai levar para a vida de comunidade tudo isso. Então, é porque o padre falou, é porque o coordenador falou, é porque alguém quer diferente do que eu quero e as coisas não andam. E o coração do rei nas mãos do Senhor, que é como água que é direcionada para o lugar certo, fica como? Trancado. E não nas mãos do Senhor. E não é conduzido como precisa ser conduzido. Os provérbios perdem sua força, perdem sua beleza. Mas o Senhor espera de nós o contrário. Não se preocupe não, se de repente, se porventura até aqui, sua vida foi distante do que está aqui, a hora de fazer um caminho diferente agora. É só tomar uma decisão. É só tomar uma decisão. Difícil decisão, mas decisão de trilhar diferente, de ser incomodado por esta palavra. Ouviu? Evangelho tão curto quanto esse, são poucas vezes que a gente escuta na liturgia da palavra, evangelho tão curtinho assim, mas já ouviu algo tão poderoso quanto isso aqui, tão decisivo? Se é assim, a mãe e os irmãos são quem ouve a palavra e põe em prática, está dizendo também o que é o contrário. E o contrário disso aqui
é aquilo que nos leva a passar a eternidade onde haverá choro e ranger de dentes. E uma vida de acordo com isto aqui é a vida santa que Deus espera de nós. Ou ainda aquela exortação de São Paulo na primeira leitura de ontem, mais uma vez, eu vos exorto a viver de acordo com a vocação que recebestes. Que essas palavras toquem no nosso coração. Que essa palavra que é de Deus, que nunca é pronunciada em vão, nos alcance. Que seja capaz de renovar a nossa vida, de nos renovar de dentro para fora e nos fazer chegar àquela estatura de Cristo na sua plenitude, ao estado de adultos que Deus espera de todos nós, para que a nossa vida comunitária seja cheia, carregada de tensões, carregada de desentendimentos, carregada de brigas, mas desentendimentos, tensões e brigas que sejam santas, que nos permitam exercitar a correção fraterna e o perdão com muita serenidade, com muita tranquilidade, para que a Igreja de Deus alcance aos olhos dos nossos irmãos a beleza que lhe é própria. Coragem!